No Alerj Debate de hoje, nós vamos falar sobre o Sistema Único de Assistência Social. Para debater esse tema aqui no estúdio comigo, o secretário municipal de Assistência Social de Queimados, Elton Teixeira, e o deputado Zaqueu Teixeira. Agradecer a presença de vocês, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de que forma funciona, né, esse sistema. É um sistema nacional para facilitar, né, o trabalho das secretarias, a aplicação da assistência social em todos os municípios e estados. Existe alguma coisa que precisa ser mudada? Ele já foi implementado na prática em todas as diretrizes que eram previstas? Olha, Potira, primeiro agradecer a oportunidade aqui da TV Alerj e em especial por trazer esse debate, essa discussão que é muito importante, a gente debater a política de assistência social de fato. Olha, o SUAS, ele começou no nosso país na década de 90, praticamente todos os municípios do Brasil aderiram ao SUAS, e o SUAS é uma conquista da militância da assistência social e de todo o acúmulo que a gente tem da política de assistência social no Brasil nos últimos 30, 40 anos. O SUAS, aqui no Rio de Janeiro, ele vem funcionando muito bem. É óbvio que ele precisa se consolidar, precisa ser aperfeiçoado, mas eu acredito que a principal conquista que o SUAS teve no nosso país foi desburocratizar a transferência de recursos federais e estadual para os municípios, para as secretarias de assistência social, para poder implementar as políticas públicas definidas na Política Nacional de Assistência Social. Então, e antes só te interrompendo para a gente concatenar o tema, antes de existir esse sistema único, era difícil o trabalho da assistência social no país? Olha, eu sou muito jovem ainda, tenho 28 anos, mas o que a gente escuta da militância é que era uma dificuldade muito grande. Para você ter ideia, as secretarias de assistência social praticamente não existiam. A Constituição Federal de 88, quando ela foi feita há mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos atrás, 24 anos atrás, a política de assistência social ela era dividida entre a política, era política de seguridade social. Então, muitas das vezes, se confundia assistência social com previdência social. Era deixada de lado. Né? E era deixada de lado. E isso se refletia também na estrutura das prefeituras e do governo do Estado. Só depois, da meada da década de 90, com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, é que a gente foi ter a criação das secretarias de assistência social, de bem-estar social, de desenvolvimento social, vários foram os nomes. E a burocracia era muito grande. Para você ter ideia, para você ter financiamento de algumas ações, você tinha que mandar um projeto para o governo federal, esperar a aprovação dele, receber os recursos, executar os 12 meses, prestar contas para ter a aprovação do novo projeto. Com o SUAS, isso diminuiu, e principalmente com o SUAS e o advento do governo Lula, em 2002 e 2003, a política de assistência passou a ser vista como uma política de Estado. De fato, uma política para emancipar as pessoas e cuidar das pessoas que mais precisam da nossa sociedade. E aí você estabeleceu uma série de mecanismos para agilizar a transferência de recursos, mas também para melhorar a fiscalização e o controle social dessas políticas públicas. Hoje você tem, a nível federal, e recentemente com o secretário Rodrigo Neves aqui no Rio de Janeiro, a transferência do que a gente chama de fundo a fundo, do Fundo Nacional da Assistência para o Fundo Municipal, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal. E a definição da aplicação desses recursos é feita na cidade, com a Secretaria de Assistência, com o governo municipal, com as prefeituras, que são fiscalizadas pelos conselhos municipais, e a definição dessas políticas públicas está nos conselhos municipais de assistência, que são formados paritariamente. Metade dos seus membros são das prefeituras, a outra metade é da sociedade civil organizada. Obviamente que respeitando as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. Agora, é um avanço, né, deputado, porque a verba chega de forma mais rápida, mas os programas são definidos, como o secretário falou, pelos municípios, né? Cada município sabe a sua dificuldade. A lei nacional ela veio estabelecer as diretrizes e como é que o sistema deveria funcionar. A então ministra Benedita da Silva, enquanto ministra da Assistência Social, criou o Centro de Referência da Assistência Social. A partir dos centros de referência, ela pôde fazer com que o governo federal tivesse capilaridade para que existisse um centro em que as pessoas pudessem
buscar e se referenciar no que diz respeito à assistência social. Da mesma forma com que uma pessoa que está doente vai a um posto de saúde, no caso da assistência, ela tem um centro de referência em que ela vai buscar esse centro de referência para que possa ter acesso à política da assistência social. E aí você tem como grande programa desenvolvido de transferência de renda, nós tivemos inicialmente o Bolsa Família, que foi o maior programa de transferência de renda no país, e depois, aqui no Rio de Janeiro, com o lançamento do Rio Sem Miséria, nós tivemos também um outro programa importantíssimo de transferência de renda para as famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Então, você visualiza e, na prática, você consegue buscar a assistência social depois da implementação da lei do Sistema Único da Assistência Social e da participação das prefeituras com o governo do Estado e a União. Então, você tem a União que traça as grandes diretrizes daquilo que ela quer financiar sob o ponto de vista da assistência. Essas diretrizes são repassadas ao Estado e ao município. O Estado compete fazer a fiscalização e orientação dessa política de assistência e ao município cabe executar essa política. E é por isso que você tem a participação dos conselhos municipais junto com a prefeitura, que é o poder público, para que possa estabelecer quais são os programas que serão financiados pelo governo, e esse recurso é gerenciado e fiscalizado através do Fundo Municipal da Assistência Social. Então você tem um repasse do Fundo Nacional ao Fundo Estadual, e nesse ano nós tivemos o repasse direto do Fundo Estadual para o Fundo Municipal. Então o Estado fiscaliza, gerencia, orienta, e o município compete executar a política na ponta, porque é o município que está próximo da família, próximo do cidadão, e é ele quem tem que fazer esse papel de estar executando a política da assistência social. Agora, quando a gente fala de assistência social, muitas pessoas lembram sempre de transferência de renda, né? Nesse programa nacional, esse sistema único, é previsto outro tipo de programa, uma assistência mais direta à família, para que ela possa se reerguer também? Olha, Potira, quando se fala de assistência social, as pessoas pensam logo no Bolsa Família, que é um baita programa pensado e executado pelo presidente Lula, que mudou muito a realidade do nosso país. Mas a assistência social não é só isso. Não é só a questão... A vulnerabilidade social, ela tem vários fatores, não é só o fator da renda. Você tem, por exemplo, o fator do acesso aos serviços públicos, daquela família como ela está estruturada, o nível de escolaridade, as oportunidades de trabalho, o histórico dos empregos dos membros daquela família, se ela tem crianças em situação de trabalho infantil, se não tem, se a criança está na escola, se não está na escola, qual o nível de escolaridade dos pais. Isso tudo coloca a família, não só a questão da renda, da renda per capita, isso tudo coloca a família, pode colocá-la numa situação de vulnerabilidade social, um nível de conflitos internos. E aí a Política Nacional de Assistência tem também o Programa de Atendimento Integral à Família, que é o chamado PAIF. E que dentro dos CRAs, os CRAs são a principal ferramenta da política de assistência social. O CRAS ele é formado por uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, instrutores de curso, de oficina de geração de trabalho e renda, e é também ali o espaço que congrega todos os esforços do poder público e que congrega todas as ações do poder público do que a gente chama de rede socioassistencial. O CRAS é o espaço em que essas famílias em situação de vulnerabilidade social devem ir, ou ele faz, ou a sua equipe faz o acompanhamento dessas famílias, criando ali um plano promocional para resolver os problemas que tenha naquela família, se for a questão da renda, da falta de um trabalho formal e tal, ou também dos conflitos internos que possam acontecer. Por isso que a equipe é uma equipe multidisciplinar, por isso que tem a presença de psicólogos, por isso que tem a presença de assistentes sociais. E nesse plano promocional é onde você faz um diagnóstico daquela família, a situação em que ela vive, o acesso aos serviços públicos, se as crianças estão na escola, se o marido está desempregado, se a esposa está desempregada, quem que sustenta aquela família. Você faz o diagnóstico daquela família e estabelece metas.
e você estabelece metas e o CRAS faz o encaminhamento dessas famílias aos serviços que são necessários. Por exemplo, encaminhar a criança para a rede municipal de ensino, encaminhar, se for o caso do adolescente jovem, para algum programa de qualificação profissional, encaminhar o pai ou a mãe para algum programa de qualificação profissional, até mesmo ao mercado de trabalho, ao Cine da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, dentre outras ações. Então, você chega no CRAS, você tem um diagnóstico, um retrato dessa família e, a partir disso, a equipe técnica cria, junto com a família, um plano promocional em que ela estabelece as metas, que ela estabelece os objetivos a serem traçados com aquela família. Agora, deputado, é um trabalho importante até para o poder público, na realidade do prefeito, porque pela assistência social ele tem acesso às informações de cada família. Crianças fora de sala de aula, famílias que não conseguem atendimento médico, famílias que não conseguem emprego, cursos técnicos. Isso é importante para a prefeitura gerir bem o município. Isso dá ferramenta de planejamento para que a prefeitura consiga direcionar bem os seus recursos. Vou te dar um exemplo. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida. Para atendimento das famílias de 0 a 3 salários, as famílias são referenciadas pelo Centro de Referência da Assistência Social. A assistência social vai dizer que aquela família tem aquela renda, que aquela família vive em situação de vulnerabilidade, e aí você consegue ter um público-alvo para atender nessa faixa de 0 a 3. Porque senão você não saberia quantas famílias você precisa atender, você não teria a quantidade de imóveis que você precisa construir para atender essas famílias, e aí você teria uma política desfocada. Com o centro de referência, não. Você tem o diagnóstico e, em cima desse diagnóstico, você consegue planejar a cidade, planejar os benefícios que você precisa levar para essa família e planejar o desenvolvimento humano dessa família, para que essa família consiga sair daquela linha de pobreza, daquela linha de miséria. Então, é uma grande política que nós temos que faz o acompanhamento das famílias, que faz o diagnóstico para a cidade e que permita você ter boa gestão dos recursos públicos no que diz respeito à assistência social. E existe também um mecanismo que o presidente Lula criou, que é o CAD Único, que é o Cadastro Único dos Programas Sociais. O CAD Único ele foi instituído em 2003, 2004, e ele foi aperfeiçoado em 2009. O CAD Único ele é o retrato dessa família. Pra você ter ideia, são muitos os questionamentos. E aí você sabe a situação do imóvel da família, se é próprio, se é alugado, se tem piso, se tem banheiro, se tem esgotamento, se tem água potável, o acesso aos serviços públicos. O CAD Único, ele te dá esse retrato. Na verdade, ele te dá um retrato das pessoas, das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. É importante também esse cadastro, porque às vezes um simples problema que até a prefeitura poderia resolver na vida daquele cidadão complica todo o resto da família e acaba prejudicando o município, o emprego daquela pessoa. Isso tem que ser bem centralizado. E o CAD Único, ele congrega vários serviços. Muita gente acha que ele congrega só o Bolsa Família e o Renda Melhor. Não é. Ele congrega o Minha Casa Minha Vida, congrega, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica, que as famílias que estão em situação de pobreza têm direito à tarifa. Ele congrega a questão da previdência social para as empregadas domésticas, ele congrega o passe intermunicipal para os idosos. Então são várias ações que estão ali dentro do CAD Único e que te dá esse retrato. Agora existe, e quando a presidenta Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, justamente para entrar nesse público. Existe um público que, tamanha inércia e tamanha a situação de vulnerabilidade social, esse público nem no CAD Único está. Por isso que hoje você tem que fazer ainda mais busca ativa para localizar esse público que não está no CAD Único, esse público que é o público sub-Bolsa Família, que do ponto de vista de renda é identificado como aqueles que recebem menos de R$70, que tem a renda de menos de R$70 per capita por mês. Então esse é o público-alvo, por exemplo, do Brasil Sem Miséria e também do Rio Sem Miséria aqui, capitaneado pelo programa Renda Melhor. Esse público, esse é o grande desafio da Política Nacional de Assistência. É a Política Nacional de Assistência chegar a esse bolsão de pobreza, chegar a essas pessoas e conseguir de fato estender a mão do Estado ali para que possa retirar essas famílias dessa situação. Eu queria falar
sobre isso mais no próximo bloco, que a gente precisa fazer um intervalo, saber como a prefeitura chega até essas pessoas, de que forma é feito esse trabalho. A gente vai fazer um pequeno intervalo, aliás, o debate volta em 1 minuto.